Ouro. Bom, hoje eu estou substituindo o Cláudio Lins, que está gravando a novela Amor e Revolução, não pôde vir. E, enfim, vou substituir aqui o Cláudio Lins. Já tivemos aqui nesse palco Manuel Carlos, Glória Pérez, Maria Adelaide Amaral, e hoje a gente está trazendo aqui um dos grandes autores da teledramaturgia brasileira, é um dos mais jovens, apesar de jovem, um currículo de veterano. Enfim, é isso. Não vou ficar de delongas, vou chamar Thiago Santiago. Bom, gente, eu vou começar com o seguinte. O Thiago conseguiu um feito na televisão brasileira que até agora nenhum autor conseguiu. Ele conseguiu pela primeira vez um autor colocou um beijo gay na televisão, que está em todos os lugares, no YouTube. E eu quero saber um pouco sobre isso, né? Como é que foi essa liberdade toda no SBT? Como é que foi isso com o Silvio Santos? Como é que foi esse retorno aí para você? Olha, é muito bom estar aqui com vocês. Boa noite, obrigado por terem vindo nessa noite fria. Muito bom estar num palco, conversando com gente que gosta do que a gente faz. E o beijo gay realmente foi algo maravilhoso nessa história de vida minha, porque era um anseio muito grande de uma população enorme que quer se ver retratada. E vocês veem que é muito interessante que está tendo uma enquete no site do SBT se a Marina deve ou não ceder aos apelos da Marcela. E deu que 85% querem que as duas fiquem juntas. Então vamos fazer uma cena de amor agora, além da cena de beijo. E vamos fazer também a primeira cena de beijo gay entre homens, entre dois homens. Vou fazer com o Carlos Thierry e o Luiz Mendes, personagens do Arte, que é o diretor de teatro, Jeová, o carcereiro do DOPS. Então isso em breve vai ao ar também. Não encontrei nenhum obstáculo no SBT. Até agora está sendo realmente assim, muito positivo essa liberdade de criação, de expressão que eu estou tendo lá. Bom, gente, uma salva de palmas para o Thiago, porque afinal de contas, o povo tá suando a camisa para fazer isso e ele conseguiu. Agora, vamos começar a entrar um pouquinho no papo. O Thiago já foi ator também, né? O seu primeiro trabalho no teatro foi 6 personagens à procura de um autor de Pirandello. Ele trabalhou com Dina Sfati, olha, luxo total isso, né? Como é que foi essa sua experiência como ator? Como é que é a sua formação? Eu sou filho de uma atriz que me educou lendo histórias para mim e tinha uma saudade da carreira dela e eu criei esse sonho na minha vida de ser primeiro ator. Não sabia que eu ia virar escritor de novelas quando eu era mais novo. E aí eu fui lá na Guta, saudosa Guta, lá na Globo, fiz uma ficha, dessa ficha veio esse convite para trabalhar com o Paulo José, Dina Sfati, foi realmente muito bom, foi maravilhoso. Ali tinha gente muito boa, Miriam Pires, Rogério Frois, Thelma Heston, Hélio Ari, Vicente Barcelos, era um elenco maravilhoso. Uma sensação espetacular de ser ator aos 14 anos fazendo uma peça de Pirandello com essa gente toda excelente. Foi mágico na minha vida. Você trabalhava com teatro amador? Você fez uma escola? Foi assim, antigamente não tinha muito isso, né? Não, eu queria ser ator, eu fiz essa ficha, me chamaram para esse teste. Eu fui entre alguns meninos lá, o Paulo José olhou, eu era magrinho, tinha aquela cara assim, que parecia aquele menino dos 6 personagens, que ia ficar bem, né? O personagem se mata no final da peça dos 6 personagens, fica quieto o tempo todo em cena, com um olhar, eu tinha um olhão magrinho. Então fui escolhido, e aí passei a ter aquela convivência toda noite ali no Teatro Copacabana, no Copacabana Palace, que infelizmente está fechado hoje em dia, dizem que vão reabrir, tomara que reabra. E dali começou essa carreira, isso foi em 77, vou fazer 35 anos de carreira no ano que vem. Nossa. Obrigado pelo jovem, vou falar. Jovem, porque, né, dos autores, eu acho que você é um dos mais jovens. Você em 78 foi para o Reino Unido, isso, né, Atlantic College. Agora, eu queria saber o seguinte, lá você foi estudar teatro? Não, eu ganhei uma bolsa de estudos, a organização chama UWC, United World Colleges, quem quiser ver alguma coisa sobre isso, chama Atlantic College, dá uma googlada. E foram os 2 anos antes da faculdade, eu terminei o ensino médio lá e aproveitei para estudar teatro lá como uma atividade extracurricular, um hobby, teatro amador, na verdade. Mas tive a oportunidade de fazer teatro lá também. Você fez uma peça? Fiz uma peça chamada Noah, do André Obey. Eu lembro até era Margaret Scow, Catherine Jackson. Foi bom fazer em inglês. Simplesinho.
Olha só, como é que foi a sua experiência na Rede Globo como ator de 82 a 84, sendo que você fez a novela Livre para Voar, né? Isso, então depois eu voltei para o Brasil, aí eu tive a oportunidade de entrar para o Tablado, eu tive lá como professores a Maria Clara Machado, eu cheguei a fazer teatro no Tablado, com aquelas peças de final de semana da Maria Clara, fiz lá os Cigarros e os Formigas, fiz o Rápido das Cebolinhas. Maria Clara foi uma grande mestra, demonstrou muito essa importância do lado lúdico, do faz de conta, da improvisação, foi maravilhoso. E também fui aluno lá da Luísa Cardoso, do Carlos Wilson, fizemos Capitães da Areia. Ali pelo Tablado surgiu a oportunidade de eu fazer os quadros no Fantástico, como ator, que eu fiz, um era o Verão Novo Romântico, era um dos novos românticos, e ali conheci Domingos Oliveira, que foi uma pessoa fundamental na minha vida. Que aí você fez a peça A Fonte da Eterna Juventude, foi a sua primeira peça como autor. O Domingos me chamou primeiro para fazer um espetáculo com a Marília Pêra, em 83, eu fiz 1 ano e meio, eu era filho da Marília, num espetáculo chamado Adorável Júlia, e foi muito bom. A Marília me levou para fazer um Parta-Nobre na Globo, foi outra experiência que eu tive em televisão. Daí surgiu teste para fazer uma novela como ator, fui ator de novela, uma novela do Negrão, então vivi esse lado de ser ator, que foi bom, porque eu entendi muito a mecânica de como é que funciona, né? Essa coisa de grava por cenário, então naquele dia tu grava todas aquelas cenas daquele cenário, e via as limitações da produção, que tinha um número determinado de cenários. Eu comecei a entender primeiro do ponto de vista do ator, essa mecânica, que foi uma experiência muito positiva, para depois, quando eu vinha escrever novelas, eu entender como é que tudo funcionava. Outro dia, eu até comentei com você, eu conversei com a Marília Pêra, e ela falou que é muito importante ela ser uma atriz, porque agora ela também dirige, porque ela tem uma visão do ator mais carinhosa, né? E também foi bom ela se transformar numa diretora, porque ela viu também como os atores às vezes são um pouco difíceis, um pouco rebeldes, então ela encontrou um eixo ali, que ela me falou, ela entendeu os atores. Você acha que isso aconteceu com você também? Depois disso, de você trabalhar como ator, você como autor, você entende? Eu procuro sempre, como eu via que meus personagens na novela do Negrão às vezes ficavam 3, 4 capítulos sem aparecer, eu procurei nunca mais fazer isso nas minhas novelas. Eu sempre procuro ser carinhoso com os atores, eu sempre procuro criar cenas boas para os atores, os meus personagens nas tramas paralelas, os coadjuvantes, sempre tem uma importância legal, assim, então tem esse carinho com o ator. E também tem o outro lado, não só do ator, mas do ponto de vista da produção. Eu acho que alguns autores que não passaram por essa experiência de fazer televisão antes de serem autores, têm uma ideia de que talvez possam fazer tudo. Na verdade, a gente tem que dar a ilusão de que a gente pode fazer tudo, mas não é verdade isso. A gente tem limitações de produção, de orçamento, quantidade de cenários que a gente pode construir, quantidade de cenários que a gente pode montar, quantidade de pessoas que a gente pode colocar para circular nos diferentes cenários, todo esse tipo de coisa. Esse é um ponto bacana que você está chegando. Outro dia eu estava gravando uma cena com a Camila Pitanga, muito complexa de tudo, muita confusão, muito tiroteio, muita confusão. E aí, quando acabou, não foi nenhum diretor da novela, eu sentei e conversei com ele, um diretor amigo meu, que é o Marco Rodrigo, e falei: Marco, como é que você faz quando você pega uma cena do autor, porque o autor está em casa, ele dá uma pirada total, né? Porque é a função dele criar, pirar e tal, e aí você vê, olha aquilo, você fala assim, como é que eu vou fazer essa cena? E tem que fazer. Você tem eu perguntei a ele, você tem um argumento, você tem conversa com o autor sobre isso? Existe a possibilidade de você falar para o autor: não dá para fazer? Aí ele me disse: não, eu não posso falar que não dá para fazer, porque senão vai achar que eu sou incompetente, mas tem que ter uma conversa sobre isso. Como é que você já deve ter escrito alguma cena que você olhou e falou: coitadinho do Boreiro, o que ele vai fazer? Como é que é isso? Tem essa relação? O diretor tem essa, ou você não pode dar nem essa brecha, porque senão vira um problema, vai toda hora ter alguma coisa querendo ser resolvida através de você, né? A gente tem que pensar o tempo todo nesses aspectos da produção. O bom autor de novelas, ele tem que ser um bom produtor. Hoje eu trabalho com um orçamento que, na verdade, é aquele, eu não posso mudar, e eu tenho desafios pela frente. Não posso estourar esse orçamento, ao mesmo tempo tenho que fazer batalhas campais. Então eu sei que, por exemplo, eu vou fazer a Batalha da Maria Antônia, que foi um confronto, que teve barricada na rua, teve morte em São Paulo, na rua Maria Antônia, entre o pessoal da USP e o pessoal da Mackenzie. Então, são cenas difíceis de fazer, demandam muitos figurantes. Aí eu fico pensando assim, dá vontade de botar os cavalos e as bolinhas de gude e o cara caindo do cavalo. E eu fico pensando, mas como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou botar tanques na rua? Então, muitas vezes eu deixo de fazer
por conta das limitações do orçamento. Eu sou preocupado com o orçamento. Isso é legal. Mas você trabalhou com Lombardi, o Lombardi utiliza muitas coisas assim, né? Muitos helicópteros, muitas coisas caindo dentro da água. Você teve uma experiência por aí também, né? Mas você sabe que o Lombardi tem um lado que é muito organizado, porque ele também escreve muito em função de poucas pessoas e poucos cenários. Então ele costuma dizer que tem 5 personagens na primeira classe e o resto tudo é classe econômica. Então ele escreve muito para 5 pessoas e não tanto para vários outros. Então também quando concentra muito em poucos cenários e poucos personagens, ele avisa quando vai explodir uma balsa. Aí ele preparava aquele evento com antecedência e avisava, vamos fazer isso. Então sempre que eu vou fazer um evento de um porte maior, eu costumo avisar com antecedência. E eu sei que eu não tenho condições de fazer, por exemplo, nesta novela, muitos eventos de grande porte. Mas de vez em quando eu solto uma explosão, uma coisa assim. Entendi. Agora vamos voltar um pouquinho para essa história do autor também, da Fonte da Eterna Juventude, que foi sua estreia como autor, né? Como é que foi essa transição sua do ator para diretor, para autor? O que clique deu em você? Você falou assim, não, cansei de ser ator, não é mais isso. O que aconteceu? Porque sempre tem aquela coisa, né? Às vezes o ator cansa um pouco daquela batalha que muita gente fazendo teste, você está lá e, enfim, cansa. E na hora que você encontra uma coisa na sua vida, dentro daquele seu ramo, que te deu uma calmaria, né? Vamos dizer assim, na sua vida, você estabeleça uma verba mensal certinha. Foi isso que mudou um pouco a sua cabeça? Não, na verdade, assim, o que aconteceu foi que eu fazia uma novela da Globo, que era Essa Livre para Voar, do Walter Negrão, eu era ator e eu não estava feliz. Eu não estava feliz porque eu andava na rua, todo mundo me chamava de chato. Aí, realmente, porque eu não deixava meu pai namorar, eu não deixava minha mãe namorar na novela, então eu andava na rua, era chato. E eu tinha aquela vontade de fazer alguma coisa como artista e comecei a escrever. E aí eu escrevia, na verdade, sem saber o que aquilo ia dar. Aí eu escrevi um auto de Natal e A Fonte da Eterna Juventude. Aí eu fui mostrar A Fonte da Eterna Juventude para o Domingos, que eu tinha trabalhado com ele como ator, e o Domingos amou a minha peça. O Domingos chegou a duvidar que ela tivesse sido escrita por mim, né? Aquela que eu tinha 21 anos, e era uma peça que falava sobre essa vontade do homem de ser imortal, mostrando a história do Ponce de Leon. E aí a gente ganhou uma concorrência da Funarge para o Teatro Glaucio Gil, e produziu a peça, o Paulo José fez, Cláudio Marzo fez também, Cássia Kiss fez. Eu lembro que na época eu consegui alguma mídia, porque era um jovem autor, 22 anos, quando a peça estreou, com esse elenco, com a direção do Domingos, e foi realmente uma transição, né, que foi onde eu virei autor. Demorou muito tempo para eu ter essa estabilidade de que você está falando aí, porque dos 22 anos aos 28, que foi quando eu realmente entrei como autor para a Globo, eu passei por umas fases de grande perrengue, uma profunda pindaíba, assim, de que eu não tinha dinheiro para comprar sapato, tinha que pedir dinheiro para minha mãe, aquelas coisas assim. Aí fui fazer bolsa de monitoria na faculdade, para ser monitor do professor, para ganhar R$500 por mês. Fui depois fazer bolsa de mestrado, também pensando em ganhar R$1.500 por mês da CAPES, para poder, pensando até assim, de repente eu vou ser professor de universitário, de repente eu vou ser diplomata, vou fazer outra coisa que não seja ser ator, porque teve um momento depois da Fonte que eu não era mais ator de novelas, eu não tinha bombado como galã, meu personagem era chato, e também não bombei como autor, porque eu fiz uma peça que não me encheu os bolsos de dinheiro, que a Fonte teve um prestígio legal por conta do diretor e do elenco, mas não fiquei rico com aquilo, então fiquei, na verdade, sem dinheiro. Então, a minha situação começou a se estabilizar mesmo depois que eu fui contratado pela Globo em 90, 91. Bom, mas essas dificuldades fazem parte da vida do artista, senão não é artista, né? Esses perrengues, né? Que fazem parte. E esse Auto de Natal foi o Rei Mago, que você ganhou. Foi a segunda peça que eu montei como autor, era um espetáculo, era um Auto de Natal, está publicado nos cadernos de teatro do Tablado, com o nome de Auto do Rei. Se alguém quiser ver, a Auto do Rei está no caderno de teatro 106. E assim, a gente ganhou várias indicações para prêmio, né? O Mambembinho, o prêmio Inacende, um dos melhores espetáculos do ano. Eu fui indicado como melhor autor, não ganhei, mas foi bom, foi uma experiência muito positiva também ali. Bom, agora, além de autor, ator, diretor, porque ele dirigiu uma peça chamada Vida de Artista, com a Débora Duarte. Um texto do Paulo César Coutinho. Descobri outro dia que o Paulo César Coutinho não tem Wikipédia, pelo menos não tinha até outro dia, foi uma injustiça, porque Paulo César Coutinho foi um autor brilhante, né, de grandes textos, ali era dos 20 anos,
que era um texto que já tratava sobre essa temática da ditadura, dessa geração que foi à luta para derrubar a ditadura, e eu cheguei a participar como ator desse espetáculo também, e fez coisas muito legais na Manchete. Tiago, você escreveu você foi roteirista de televisão, né? E você escreveu Guru, que foi um programa de Teletema na Rede Globo, e participou da oficina de roteiristas, né? Aqui na plateia tem pessoas que também escrevem, que gostariam de escrever. Como é que é uma oficina de roteirista? Você vai lá e como é que é isso? Para quem não sabe o que é. Então, a televisão, de vez em quando, precisa de novos roteiristas. Isso é uma coisa sazonal. Eu costumava dizer que é de 5 em 5 anos. Assim, na verdade, hoje em dia, eu nem sei se acontece mais muito. Mas, de vez em quando, uma emissora procura novos roteiristas. Isso aconteceu, por exemplo, quando eu era consultor de teledramaturgia na Record, nós fizemos o concurso de novos autores. Então, de vez em quando, aparece essa oportunidade que vem realmente muito raramente. E houve essa oportunidade, tinha havido um curso, uma oficina dessas em 85, que eu tinha perdido, onde entrou muita gente legal na Globo, inclusive a Ana Moretz, o Ricardo Miari. E aí teve em 90, teve de novo. Em 90 eu consegui, porque eu tinha apresentado lá um freelancer que era para o programa que chamava Teletema, que foi esse o Guru, que foi aprovado, e eu tive essa primeira experiência como autor de televisão. Eram 5 capítulos que iam no horário que hoje é Malhação, que é o horário das 5 horas da tarde. E dali veio o convite para participar da oficina, que foi onde eu fui contratado. Acho que o fato de eu ter tido um trabalho no teatro forte, que foi a Fonte da Eterna Juventude, me abriu uma porta, que foi quando eu virei analista de texto da Casa de Criação Janete Clerc, conheci o Dias Gomes, Ferreira Goulart. Aí naquela época eu era analista de textos, eu lia sinopses e dava pareceres sobre capítulos de novela. Logo depois que eu entrei, a Casa de Criação fechou. Mas ali eu conheci o Luiz Carlos Maciel, que foi outra pessoa fundamental na minha vida, e conheci o Dias, conheci esse pessoal que eu acabei de citar, muita gente boa. E acho que essas coisas todas me valeram o convite para eu ser freelancer, ou seja, cada trabalho que a gente realiza é um passo em que a gente pode conquistar novas relações, pessoas que vão depois abrir portas, né? O cara que é bom colega, que é profissional e que demonstra um trabalho que às vezes é até independente da televisão, ele ganha muitos pontos numa situação dessa de oficina. Então, a pessoa tem livros publicados, tem peças montadas. Quando vai mostrar um currículo, né, a pessoa vê que não é uma pessoa que tem experiência. Estofo até para isso, né? Da primeira oficina ficamos eu e Bete Gin. Eu fui convidado para fazer o Vamp, a Bete Gin logo também se tornou colaboradora. A Bete Gin antes escrevia livros para a Ede Ouro. Então também já tinha uma história pregressa, né? Exatamente. Essa oficina de autores que você falou, que você criou na Record, é que surgiu Gisele Joras, autora da Bela e a Feia. Como é que foi essa? Porque a Gisele, até então, tinha escrito 2 livros, eu acho, né? E, de repente, surgiu nesse concurso e virou uma grande autora da Record. Conta como é que foi esse processo aí da Gisele, um pouquinho. Eu tinha ido para a Record, tinha feito lá minha primeira novela como titular, As Escravas Isaura, e a novela foi um sucesso. A direção do Herval Rossano. Então, a Record apostou em mim e me chamou para ser consultora de teledramaturgia. Então, eu chamei lá vários autores, né? Marcelo Moraes, Lauro César Muniz, chamei vários diretores, chamei Alexandre Avancini, Edson Spinella, Edgar Miranda, entre outros. E a gente começou a montar aquele núcleo que até hoje a gente vê aí o que se tornou realmente uma potência. E eu vi que num determinado momento nós não tínhamos autores suficientes para preencher essa necessidade de 2 horários. Então inventamos esse concurso de novos autores. E eu pedia que as pessoas escrevessem uma sinopse de novela e 3 capítulos, que é para já dar, para ver quem consegue escrever uma sinopse de 3 capítulos, porque não é fácil, na verdade. E aí tivemos 600 pessoas que escreveram uma sinopse e 3 capítulos. A Gisele Joras tirou em primeiríssimo lugar nesse concurso, porque a novela dela tinha todos os elementos do folhetim. Tinha os núcleos bem estruturados, tinha uma grande história de amor com obstáculos, tinha vilão, tinha vilã, tinha toda a cartilha, digamos assim, do folhetim, do início ao fim. E por isso tirou o primeiro lugar. O projeto se chamava Amor e Intrigas e foi produzido. Foi a primeira novela da Gisele Joras. Foi um sucesso, foi bem.
e credenciou a Gisele a ter uma renovação, fazer a Bela Feia, vai continuar com a carreira. Tem mais uma coisa na frente aí. E você comentou aí, aproveitando, você comentou da Escravizaura, que foi um grande sucesso, você levou essa audiência para a Record, né, com a Escravizaura. Quero saber se essa Escravizaura ela teve o mesmo sucesso internacional que teve a primeira versão, né, a primeira vez, e é mais difícil escrever um remake? Olha, foi um sucesso estrondoso. A Record dava na média 3, uma emissora que dava 3, era uma coisa assim, realmente que não dava muito ibope na época, e a gente chegou, no último capítulo de A Escravizaura, teve 24 pontos de pico, 20 de média, chegamos a empatar ali pontualmente com a Globo. Então, foi realmente um acontecimento. Claro que apontava muito para isso, o fato de ser uma história muito famosa, que não vinha de 76 e muita gente não conhecia. A gente vendeu para uns 40 países, a versão da Globo vendeu mais, eu acredito que isso se deve também ao fato da Globo ter mais instrumental de venda do que, e também da novela ter sido colocada à venda durante mais tempo. Mas, de qualquer forma, um sucesso internacional muito grande. Eu lembro que eu fui cortar cabelo em Nova York e a mulher que cortou o cabelo lá era uma porto-riquenha, ficou fascinada de saber que eu era o autor da Escravizaura. Né? A colônia hispânica nos Estados Unidos, né, assistiu fortemente, Argentina, Chile, todos os países de língua espanhola, fez muito sucesso aí por fora. E eu tenho que dizer assim que, na verdade, mais do que um remake, nós fizemos uma nova versão do romance original do Bernardo Guimarães, porque eu não consultei os capítulos do Gilberto Braga em nenhum momento. Eu realmente me reportei só ao romance original do Bernardo Guimarães e construí ali diretamente do romance essa nova versão. O remake, eu diria que eu fiz um remake quando eu peguei os capítulos do Vicente Sesso e Uma Rosa com Amor, aí eu em cima da história do Vicente Sesso, dos capítulos dele, aí sim eu fiz um remake. Certo, tá bom, isso é bom, porque você me esclareceu até um pouco essa história. Você foi consultor de teledramaturgia da Record, como você já mencionou. Essa função é a mesma função, mais ou menos, que um coordenador de roteiro? Você escolhe a novela que vai ao ar, você seleciona o que é legal, como é que é isso? Sim, é algo próximo, só que eu não tinha a função executiva de bater o martelo. Eu dizia, vai ser essa, vai ser. Então eu dizia, olha, eu acho que deve ser essa, não tem essa diferença de ser. Né? Então, mas, de modo geral, a minha consultoria foi bem aceita, as pessoas que eu indiquei foram contratadas, né? Então, as novelas que eu, até hoje, né? Rebelde, né? Eu defendi que devia ser realizada pela Margarete Buria, com o Ivan Zettel. Então, até hoje, essa minha consultoria ainda gerou frutos para a Record, porque tinha um planejamento a longo prazo. Eu tenho muito orgulho de ter feito isso, eu sei que foi muito difícil, porque em determinado momento eu tive que dizer para um colega meu que uma sinopse dele tinha problemas, porque era uma posição complicada, né, para um autor dizer para outro autor isso. Mas eu estava na função, eu tinha necessidade de defender aquela emissora que estava, aquela sementinha que estava crescendo ali, né, dessa importante fábrica de novelas para concorrer com a TV Globo, que até então tinha só a Globo dominando completamente o mercado, e agora eu estou nesse desafio de criar uma terceira fábrica de novelas. Acho que São Paulo precisa muito fortemente ter uma fábrica de novelas atuante, o SBT tem condições totais de cumprir esse papel, e estamos nessa batalha lá, até agora muito bem sucedida, graças a Deus também, e eu acredito que nós vamos ter uma terceira fábrica de novelas forte, em condições de concorrer, disputar liderança, vice-liderança. Maravilha. E eu quero falar uma coisa com você. Hoje em dia tem uma hierarquia, né? Na verdade, que são os autores, os diretores e os atores. Isso é bem claro, né? E o Manuel Carlos, estou dando exemplo, porque eu vi essas entrevistas, o Manuel Carlos, quando esteve aqui, ele falou que ele escolhe o elenco dele, dá um pouquinho para o diretor escolher, entendeu? Eu quero saber, você também tem isso? Assim, porque você tem o poder de escolher quem você quiser para as suas novelas. Você põe, você tira, você sabe disso, que é assim, né? Não é questão de poder, eu mando, não é isso. Mas é o seu poder, que se você não escrever, não tem a novela, não tem direção, não tem nada, né? E como é que é essa sua relação com essa história? Assim, você escolhe o elenco todo, você divide isso com o diretor, o produtor de elenco, ele pode também palpitar nessa escolha do elenco, falar assim, coloca isso na novela ou não, ele só indica. Eu acho que são, como você citou, são 3 pessoas fundamentais nesse processo, o autor, o diretor e o produtor de elenco.
Então, eu sempre que vou escalar elenco, na verdade, eu procuro oferecer opções, 2, 3 opções para cada personagem, e dizer para o diretor, olha, para esse personagem assim, eu penso em tal, tal e tal. Eu não gosto de ser impositivo. Eu prefiro ter o diretor como parceiro. Eu acho que a novela funciona quando há uma boa sintonia entre diretor e autor. Então, eu não quero forçar o diretor a trabalhar com uma pessoa em que ele não acredite, por exemplo. Então, ao mesmo tempo, eu sei que o diretor tem a vontade de trabalhar com um ator ou com uma atriz, então apresenta fortemente aquele nome. Eu normalmente costumo dizer sim, vamos trabalhar com tal pessoa. E também tem pessoas que eu quero colocar, que eu acredito nelas também. Então aquilo vira um processo de negociação que basicamente se estabelece entre autor e diretor no primeiro plano, e o produtor de elenco é uma pessoa fundamental porque tem essa possibilidade ali de sugestão, de opinião, que muitas vezes é fundamental. Então, às vezes, a gente quer alguém, mas a gente não trabalhou, a gente vai sabendo que tal pessoa deu problema, ou então que tal pessoa é muito legal, ou então lembra um nome que a gente não estava lembrando. E, então, o produtor de elenco está ali participando dessa... E também é a pessoa que vai fazer um contato também com o agente, com o próprio artista. Então, são realmente elementos fundamentais. Muitas vezes, o produtor de elenco traz um nome que a gente não estava pensando e que é brilhante para uma determinada situação, um determinado personagem. E outra coisa, como é que você escolhe o protagonista da novela? O que vale mais? É o talento? É o carisma e o talento? Porque a emissora está preocupada, sempre, claro, com o horário comercial dela e precisa ter alguém que chame essa atenção na novela. Às vezes eu vejo umas novelas que eu não vejo nem tanto, o cara não é tão talentoso, mas se você olha, e o cara tem um brilho, entendeu? Danado. Né? E tem uns que você vê fazendo muitas coisas ao mesmo, já fez várias novelas e você não lembra às vezes do nome da pessoa. Isso é carisma, né? E como é que é o balanço disso? Na hora de como é que você escolheu, por exemplo, agora? Como é que foi a escolha dos protagonistas do Amor e Revolução? Então, o Cláudio Lins, na verdade, já era figurinha carimbada ali, porque tinha feito comigo Uma Rosa com Amor, tinha ido muito bem, foi um colega brilhante, né, teve um comportamento excelente, então, aquela pessoa que eu posso confiar. Acho que essa questão do protagonista, assim, a gente tem que poder confiar que aquela pessoa realmente vai dar conta daquele personagem tão importante, tão fundamental que é o protagonista ou a protagonista. E eu tive mais dificuldade para escolher a moça, porque eu queria uma estrela, mas eu acabei fazendo teste. Então, vieram várias jovens estrelas, na verdade, que queriam um papel, disputaram um papel. E a Graziella Schmidt ganhou. Eu nunca tinha trabalhado com a Graziella, mas eu tinha visto uma peça dela que ela tinha feito com o Domingos, sabia alguma coisa da vida da Graziella, tinha feito um papel até nem tão grande assim em Malhação, que, enfim, eu sabia quem era a Graziella, mas ela ganhou no teste, na verdade. Isso às vezes acontece. Isso é muito variável. Assim, por exemplo, em Prova de Amor, eu escalei Lavínia Vlasak, que era uma estrela, mas nunca tinha sido protagonista. Tinha essa vontade de ser protagonista. Marcelo Serrado também era um ótimo ator, excelente ator, que nunca tinha tido a oportunidade de ser protagonista. Então, às vezes, a gente encontra pessoas assim que têm essa vontade e não tiveram ainda oportunidade. Isso é bom também quando acontece. Bom, agora vamos começar lá em DNA, né? Em 2004, uma peça que foi dirigida pela Bibi Ferreira e que aí tudo começou, que aí surgiram Os Mutantes, Caminhos do Coração, não é isso? Promessas de Amor, uma longa jornada, né? Como é que você descobriu como é que você teve essa sacada de entender que o público se interessava pelos Mutantes? Porque a novela ficou esse tempo todo, né, no ar, porque as pessoas se interessavam pelos Mutantes. Como é que você percebeu isso? Então, é verdade que os Mutantes começaram com o DNA. Né? DNA foi na verdade, começou com uma encomenda da Italanante, que depois veio a ser a doutora Júlia dos Mutantes, que tinha essa ideia de fazer alguma coisa sobre os transgênicos. Né? Então, foi ali que eu descobri que hoje em dia nós já temos tecnologia para mexer no DNA e inserir DNA de outras espécies e fazer seres híbridos. Né? Essa ideia dos seres híbridos, dos seres mutantes, é uma ideia que já existe na psique humana desde tempos imemoriais. Ela está em todas as mitologias. Aí isso bateu no meu lado sociólogo, que aí, durante aquele tempo que eu fiquei no perrengue, eu fui fazer minha carreira acadêmica, e aí eu fui estudar sociologia, fiz mestrado em sociologia,
e descobri, aí eu aproveitei esse mestrado de Sociologia para pesquisar mitos e estrutura dos mitos e narrativa, né? Então eu vi que em todas as culturas do planeta, dos esquimós até os aborígenes da Austrália e os nossos aborígenes, digamos assim, as nossas sociedades pré-colombianas aqui na América, já havia seres mitológicos, seres quiméricos, meio humanos, meio animais. Então isso é uma coisa geral em todas as culturas. Essas criaturas maravilhosas, né, com poderes. E eu pensei, ninguém nunca fez uma novela sobre isso, sobre seres mutantes, né? Até tinha o sucesso de X-Men, né, no cinema, e na nossa mitologia mesmo, né, a gente tem a figura do lobisomem, e, enfim, via que ali tinha uma oportunidade legal de fazer algo muito diferente. E realmente começou uma saga ali que durou 600 capítulos ininterruptos e que ajudou muito a alavancar a Record, né, e colocar a Record onde ela está hoje, na vice-liderança. E isso criou um bochicho no mercado danado, né, dos mutantes, porque a crítica, ora falava bem, ora a crítica falava mal, e isso foi dando mídia mais para a novela ainda, né, porque... teve um momento ali muito difícil, assim, que a gente bateu muito de frente, né, com a Globo, que a gente chegou a botar 29 pontos no horário das 9, né, na passagem da primeira para a segunda temporada, então a gente ameaçou realmente fortemente ali a Globo. No horário das 10, da primeira temporada, que eu chamo de temporada, na verdade, porque foram 3, foi uma trilogia. Então, na primeira fase, a gente marcava meia hora da liderança todo dia. Então, tanto que isso animou a gente a tentar bater de frente com o novelão da Globo. E ali eu comecei a sofrer uma campanha para dizer que os mutantes não tinham qualidade, que fazia sucesso, mas não tinha qualidade. E isso foi difícil, né? Porque, na verdade, assim, o Tom Jobim dizia que fazer sucesso no Brasil é pecado mortal, uma coisa assim, né? Quer dizer, o Paulo Coelho também sofreu horrores, né? Acho que quanto mais sucesso a gente faz, mais é apedrejado pela crítica, dependendo do que você está também... as pessoas nunca estão felizes com o seu sucesso, na verdade, é um pouco assim, né? A gente acha que... Vamos falar sobre Ibope, então, já que você entrou nessa questão aí também, falando do Ibope na emissora. Como é que é a sua relação com o Ibope? O fator de pressão, de ter pressão do Ibope. Você tem aquelas maquininhas em casa, você fica lá vendo? Tenho, eu acompanho o Ibope hoje em dia com muita preocupação. Acompanho o Ibope com preocupação porque o Ibope é a única empresa que faz aferição de audiência no mercado de televisão. Isso é uma questão, inclusive, inconstitucional, porque é um monopólio, e o monopólio é inconstitucional. Acho que deveria haver mais do que uma empresa fazendo aferição. Então, agora o Amor e Revolução encontra o seguinte fenômeno. Tem uma novela que tem uma repercussão enorme de mídia, foi capa de todos os suplementos dominicais quando estreou, ela bomba no Twitter, ela está entre os tópicos mais comentados do Twitter, ela ganha as primeiras páginas dos sites da internet, frequentemente, ela é comentadíssima, todas as pessoas conhecem ver, e o Ibope diz que a gente está dando 6 pontos de média. Então, assim, não condiz uma coisa com a outra. E aí eu começo a pensar, será que essas 600 e poucas televisões que estão sendo aferidas em São Paulo, porque é isso, no total é um universo de 1000 e poucas televisões, das quais nem todas estão ligadas, então das que estão ligadas hoje, no horário que a gente está, são 600 e poucas, são 650. Essas 650 televisões, elas traduzem realmente o que está acontecendo na grande São Paulo, com 22 milhões de pessoas? Então eu começo a pensar que não. Eu acho que existe hoje em dia uma defasagem, né, dessa questão, assim, acho que na verdade a novela faz mais sucesso do que o Ibope indica. Mas eu tenho também esperança de que essa repercussão toda que a gente está tendo na mídia, também em algum momento se reflita até nessas 650 televisões em que pode haver alguma distorção por essa questão estatística mesmo. A emissora te pressiona sobre isso, se essa novela ou não? Isso é uma coisa... Não, é uma questão minha mesmo, em relação de não querer o monopólio. Eu sempre fui muito contra o monopólio, né? Tanto que quando tinha só a Globo fazendo novelas, eu fui muito feliz para a Record e fazer uma outra fábrica de novelas, e estou de novo muito feliz fazendo um terceiro núcleo de... Acho que quanto mais concorrência, mais mercado, melhor para todo mundo que está em busca do seu emprego, da sua oportunidade.
Então me preocupa ter só uma empresa, o Ibope, aferindo a audiência. Eu queria ter que outras empresas... Houve até uma tentativa do Silvio Santos do Data Nexus, que não foi muito bem sucedida, mas eu, assim, na verdade, não tive pressão da empresa. Por quê? Porque a novela tem uma mídia justamente tão grande que ela agrega valor para o SBT. Ela quebra um preconceito que existe contra as novelas do SBT. Então é uma novela do SBT falada, comentada por todo o Brasil. Então isso realmente assim, é um novo momento, né, numa emissora em que a telenovela até então não era o forte. A gente vê que uma novela passa a ser o seu produto mais comentado. Então eu vejo uma felicidade, né, no SBT em relação à novela. Eu vejo que o Silvio Santos está muito feliz com a novela. Tem uma mídia espontânea que tem um valor enorme. Então, tem praças, Brasília, que a gente já foi na liderança, no Nordeste também a gente apontou na liderança. A gente apontou na liderança também no dia do beijo gay contra a Record, chegamos a ficar alguns minutos na vice-liderança. Então, mesmo com não estando muito longe daqueles 29 pontos que eu conquistei nos Mutantes, no horário das 9, existe um ganho muito bom para a marca SBT, para esse projeto de telenovelas no SBT, que nos anima a seguir adiante. E a primeira novela que tem na trama central é a ditadura, né? Porque a gente já viu, mas nunca teve uma novela onde a trama central é a ditadura, né? E aquelas pessoas que dão os depoimentos no final, como é que vocês chegam naquelas pessoas? Eu não sei se isso é muito fácil, se as pessoas se manifestam para vocês, e já soube agora que a Dilma, né? A Dilma tá para participar, participa ou não participa, não sei como é que está isso. Você pode falar para a gente isso? Posso, então. Realmente assim, eu tive essa ideia era uma ideia antiga, que já vinha desde os tempos do Herval, desde 95 eu tinha vontade de fazer uma novela sobre a ditadura. Parece assim, um tema maravilhoso, né? Assim, você via assim, todo mundo, eu tive muita facilidade em vender o tema, gerou um interesse muito grande. Quando eu fui ver na prática, é muito mais complicado do que parecia. Porque eu tenho tive agora o resultado do primeiro grupo de pesquisas sobre a novela e vi que tem uma ignorância assim, abissal sobre essa época da ditadura. As pessoas, de modo geral, o povão, desconhecem totalmente o que foi a ditadura militar no Brasil. E veem com estranheza o fato de que nós temos comunistas heróis, enquanto as pessoas do senso comum estão acostumadas a pensar nos comunistas como aqueles que faliram, os derrotados da história, e tem vilões torturadores no exército, enquanto o senso comum hoje em dia aponta para que o exército é legal. Então, são questões assim complicadas, na verdade, né? Então, acho que a novela cumpre um papel de alguma forma de popularizar o tema, né? De trazer informação, que é uma preocupação minha, que a novela é entretenimento, mas eu gosto de usar a novela também como instrumento de comunicação social, de mensagens de utilidade pública, essa questão do merchandising social. E aqueles depoimentos, acho que são importantíssimos, eles cumprem uma função, o maior, eu acho que arquivo vivo de memória, né, que as pessoas narram essas atrocidades que sofreram, e isso teve uma repercussão muito boa no grupo de pesquisa. Então, de modo geral, as pessoas manifestam uma estranheza, uma ignorância em relação ao período, e ao mesmo tempo uma coisa muito legal, uma simpatia, uma vontade de conhecer, uma gratidão por terem essa oportunidade de entenderem melhor o que se passou nesse período. Eu consegui entrar em contato com essas pessoas quando eu soube que todo ano, no dia 4 de novembro, se eu não me engano, tem um evento na Alameda Casa Branca em homenagem ao Carlos Marighella, em que as pessoas vão lá e depositam flores num lugar em que o Carlos Marighella foi assassinado. E eu fui. Eu conheci a viúva do Marighella e conheci a neta do Joaquim Câmara Ferreira, a Daniela. E ali eu travei esse primeiro contato com esse pessoal, né, que foi o pessoal da luta armada. E ali um me levou ao outro, eu comecei a ser convidado para eventos, um evento na Assembleia aqui em memória do Rubens Paiva, enfim, e aí fomos fazendo esse convite para as pessoas e conseguimos esses depoimentos. A Dilma ainda não veio, mas o Carlos Araújo, que foi companheiro dela, gravou hoje. Então é mais uma pessoa muito íntima da Dilma, as companheiras dela de prisão também gravaram, então, ou seja, as pessoas mais próximas a ela já gravaram, só falta ela. Tenho esperança que a gente faça tanto sucesso que motive a Dilma a dar seu depoimento sobre o que ela viveu,
sobre o que ela passou nessa época. Agora você tocou aí no ponto dos grupos de discussão, né? Você segue, não dá para seguir às vezes tanto, né, as pesquisas do grupo de discussão, né? Porque você acabou de falar até que você ficou pismado com um pouco da ignorância e tal, né, das pessoas. Como é que você segue um pouco o grupo de discussão? Eu acho importantíssimo ver como é que as pessoas estão recebendo a história, a novela, né? É bom até quando a gente tem menos frente. Nessa novela eu estou trabalhando com uma frente de 50 capítulos em relação ao que eu estou escrevendo, porque está indo ao ar. Mas é muito importante ver quem está sendo aprovado pelo público, quem não está, o que o público está entendendo da história, o que o público não está entendendo da história. Então eu acompanho as redes sociais, os comentários nas redes sociais, no Twitter, no Orkut, chega muita coisa a mim e isso me influencia, de verdade. Esse grupo de pesquisa de opinião também me influencia, né? Fui criticado por candidatismo, mas eu vejo que de vez em quando eu ainda tenho que ali dizer, olha gente, a ditadura militar proibiu a eleição para presidente, proibiu a eleição para governador, proibiu a eleição para os prefeitos das capitais, das principais cidades do país. Acho que de vez em quando tem que repetir para as pessoas entenderem, né, o que aconteceu. Como é que é o grupo de discussão? Como é que explica isso para mim? Vocês ficam em algum lugar, conversam com essas pessoas? Dessa vez eu não fui, normalmente eu vou. Dessa vez eu estou tendo só os relatórios de quem esteve lá, porque eu estou numa pressão muito grande para escrever a novela, entregar a novela toda até final de agosto, que ela deve ser gravada até final de agosto. Então eu não acompanhei, também me avisaram muito em cima. E eu tinha já 2 compromissos, o Observatório da Imprensa e o programa da Lida Nário, sem censura, então não pude ir. Mas normalmente acontece isso, a gente fica vendo lá as pessoas falando e acompanhando o que elas estão entendendo, não estão entendendo, de quem que elas gostam, quem que elas não gostam, né? E tem isso, e essa parte também é muito importante, de ver quem que as pessoas gostam, quem que as pessoas não gostam. Isso influencia muito depois. Bom, eu li um livro e que vou ler um trechinho aqui só para a gente poder chegar onde eu estou querendo. O Aguinaldo Silva diz que em Porto dos Milagres, em 2001, foi tão traumática a experiência dele que quase fez ele desistir das novelas. O Gilberto Braga conta que quando fez O Dono do Mundo, em 91, ele entrou numa depressão. O Carlos Lombardi admitiu que em várias de suas tramas ele fala sobre busca por uma segunda chance de vida, pelo fato dele ter sido viciado durante alguns anos. Isso ele expõe, não estou falando nada. Você teve alguma coisa traumatizante assim que aconteceu? Porque assim, são revelações que estão no livro dos autores, né? Do André Bernardo e da Cíntia Lopes. Você teve alguma coisa traumatizante assim? Alguma passagem, novela que você... deu uma... Tive várias, né? Muitas mesmo, né? Eu costumo dizer que assim, que eu engoli sapo o suficiente para um pântano inteiro. Então, assim, desde a minha primeira novela como ator, depois a minha primeira novela como colaborador, eu enfrentei grandes dificuldades em televisão. A televisão não é um meio fácil, na verdade. A gente lida com muita gente e as pessoas às vezes são difíceis. Então, assim, o mais traumático é a decepção, que às vezes a gente sofre com uma pessoa, outra pessoa. Eu não quero citar nomes aqui, mas eu passei por algumas decepções nesta minha vida em TV. E eu acho que... Mas eu sempre procurei responder a essas decepções com uma afirmação do meu trabalho, com fazer meu trabalho ainda melhor, para que ele se torne ainda mais inquestionável, mais bem-sucedido, para que aquela pessoa depois veja e essa é a minha vitória, né? Quer dizer, então, todas as pessoas que de alguma forma me desafiaram nesse sentido, né, de querer me colocar para baixo ou para fora, ou me ameaçar de alguma forma, me minar, e eu passei por isso algumas vezes em televisão, né? A minha resposta sempre foi: eu vou trabalhar mais, vou fazer melhor, vou fazer que isso dê certo. Bom, e outra coisa, vamos falar agora de crítica, né? No seu blog você comentou que o colunista Fernando Barros da Silva, da Folha de São Paulo, errou redondamente e mostrou desconhecimento da história ao avaliar sua novela. E, mais uma vez, Manuel Carlos, desculpa, porque está tudo vindo na minha cabeça, né, uma referência assim, ele falou que não existem críticos especializados no Brasil de televisão, né, porque existe o crítico de ópera, existe o crítico de música, de balé,
E, na verdade, todo mundo é crítico de televisão, né? O cara é jornalista de economia e daqui a 2 meses ele está na parte de TV e está criticando a interpretação do personagem. A outra faz culinária na revista e daqui a pouco ela está criticando. E a minha avó bota no Twitter a crítica da novela, e seu amigo coloca, entendeu? Você acha que está faltando um crítico especializado? Quem que poderia, na sua opinião, quem poderia, no Brasil, fazer a crítica de televisão? Atualmente. Eu acho que a situação da crítica no Brasil hoje é crítica, realmente. É muito complicado porque eu vejo que os críticos hoje eles querem simplesmente demolir, não deixar pedra sobre pedra. Esse senhor Fernando de Barros e Silva, né, ele disse 2 besteiras muito grandes. Uma que não tinha tortura antes de 68 e outra que não tinha gente querendo fazer guerrilha antes de 68. Então eu tive que responder, ele ainda respondeu, ainda respondi de novo, né, mostrando que havia sim um trabalho de pesquisa, que eu estava seguindo ali uma historiografia, de gente séria, Carlos Fico, Hélio Gaspari. Então isso gerou uma polêmica, 2 artigos dele, 2 artigos meus na Folha de São Paulo, que foi ótimo também, porque eu tive esse espaço na Folha de São Paulo para demonstrar a seriedade desse trabalho que a gente está fazendo nessa novela. E eu sinto muita saudade, né, de uma crítica construtiva. Então eu me lembro assim que houve algumas pessoas no Brasil, né, que trilhavam outros caminhos na crítica. Ian Michalski era um Arthur da Távola, Paulo Alberto Monteiro de Barros era outro. Eram pessoas que procuravam ver qual é a proposta, o que essa pessoa está tentando fazer. Então a primeira coisa é informar aquele possível espectador, aquela possível audiência, qual é a proposta, o que está se tentando ali. E depois pensar sobre os caminhos, refletir sobre os caminhos. Será este o melhor caminho? Por aqui não seria talvez melhor, por aqui talvez não esteja tão bem realizado. Essa é a crítica construtiva. A crítica que se faz hoje no Brasil comumente, ela é péssima. Ela é uma crítica que quer simplesmente destruir, dizer que o seu trabalho é muito ruim. Ela é uma crítica que tem como patrona a Bárbara Eliodoro, entendeu? Então, que de modo geral, ela é muito maléfica para novos talentos. Então eu fico assustado com esse tipo de crítica. E você está falando muito sério. Uma vez eu estava fazendo um espetáculo que uma atriz jovem estava no espetáculo, aí eu não me lembro se foi no Globo, no JB, mas saiu uma crítica assim da menina. Essa menina não tem passado, nem presente, nem futuro. Pô, eu achei super forte. A menina hoje em dia nem trabalha mais como atriz. Porque eles criaram essa coisa de maldade, né? Porque eu não vejo, aliás, eu vejo sim, o único crítico que eu vejo falando, que não é de TV nem nada, é o Lionel Fischer. Que ele é construtivo, ele fala, ele não detona, porque o resto detona tudo. E quando não detona é porque é amigo, porque quando não detona é amigo mesmo, quando bota na capa porque é amigo, é um pouco assim, entendeu? Entendeu? Bom, vamos falar do seu trabalho em equipe, né? Que você trabalha com Miguel Paiva, Renata Dias Gomes, filha do Dias Gomes. Neta, desculpa. Tem 27 anos. Ela é filha da... Ela é filha da Neuzinha e do Alfredo. Certo. Neuzinha Caribeia e Alfredo Dias Gomes. Como é que você tem uma pesquisadora também, né? Tem a Ilka Hempfinger, que está lá, que é uma pesquisadora de história, que acompanha nosso trabalho, e tem a Eliana Garcia, que era pesquisadora e agora virou colaboradora. Então, estou com 3 colaboradores e uma pesquisadora. Como é que você organiza isso? Porque vocês são todos do Rio de Janeiro, né? Você se encontra com essas pessoas, como é que vocês organizam? Quem escreve o quê? O cara que tem mais humor escreve isso, que tem mais pesa no drama escreve aquilo. Como é que é isso? Como é essa organização? Eu faço uma escaleta, que é um resumo do capítulo, cena por cena, e passo para um colaborador que vai desenvolver os diálogos e vai me devolver aquele trabalho. Aí eu faço 2, 3 escaletas. Então, por exemplo, domingo agora eu fiz escaleta do 97, hoje eu terminei do 98 e estou fazendo do 99, mais tarde, quando terminar aqui, eu vou acabar a escaleta do 99. Eu tenho que entregar essa semana até o 102. Quer dizer que ainda vai ficar faltando a escaleta do 100, do 101 e do 102, que eu vou fazer amanhã, quarta-feira. A sexta-feira eu tenho que estar com o 102 pronto. Então, as pessoas, enquanto eu vou fazendo as escaletas, eles estão desenvolvendo os diálogos. Eles me mandam esse primeiro tratamento deles, do capítulo, aí eu vou revisar, vou dar a minha versão, vou arrumar alguma coisa, coloco alguma coisa, coloco os intervalos e mando para a revisão de toda a equipe. Toda a equipe recebe aquele capítulo, faz a sua revisão, que aí tem erro de ortografia, tem algum erro de continuidade, tem alguma coisa que não bateu, tipo, ficou incoerente com uma coisa que tinha vindo antes.
Então isso é apontado nessa leitura geral da equipe, e aí eu corrijo esses pequenos detalhes e mando para a produção. Então são 6 por semana, é uma trabalheira insana, né? Sem fim. Você trabalhou em 3 emissoras, né? Globo, Record e SBT. Como é que foi se adequar à realidade de cada emissora? Ou você não sentiu diferença nas emissoras? Te deram liberdade para tudo? Ou teve diferença? Na Globo era uma coisa, na Record era outra, na SBT é outra. Como é que foi a passagem por dessas 3 emissoras? São muito diferentes as emissoras e minha experiência nelas também foi muito diferente, né? A Globo eu fiquei lá de 82 a 2004, né? Se eu for contar o período como ator e analista de texto também, e como roteirista de 90 até 2004. Fiquei muito tempo na Globo, né? Muito tempo, a minha juventude, na verdade, passei lá, até os 40 anos, e essa busca, né, de um lugar, de me afirmar, de ter uma oportunidade. Cheguei a ter boas oportunidades, cheguei a ser coordenador do Você Decide, né, quer dizer, sobre os outros autores, definindo histórias, definindo quais seriam os programas que iam ser desenvolvidos, quais as perguntas, direcionando para os diferentes autores, ajudando os diferentes autores a criar histórias. Também lá dei oportunidade para vários novos autores no Você Decide, graças à confiança que o Erval Rossano depositou em mim, por me conhecer no Você Decide e acreditar no meu talento como roteirista. Então, mas eu tinha aquela busca de poder fazer minha novela, e lá na Globo eu não encontrava espaço para fazer a minha novela. Então, quando o Erval foi para a Record, houve esse convite para fazer essa nova versão da Escrava Isaura, e aí a gente comecei. A Record foi realmente assim, um capítulo excepcional na minha vida, porque lá eu tive essa oportunidade de construir uma nova fábrica de novelas, de dar oportunidade para um monte de gente que estava fora do mercado, como por exemplo Marcílio Moraes, excelente escritor, tinha sido despedido da Globo. Lauro César Muniz tinha dificuldade de aprovar projetos na Globo, foi para lá. Promovi Cristiane Friedman, a autora titular, era uma roteirista até então, uma colaboradora. Revelei a Gisele Joras. Trouxe vários diretores que queriam ser primeiros diretores e não tinham oportunidade na Globo, porque era um mercado que estava muito represado, porque as pessoas tinham dificuldade de ascender. Assim como eu tinha dificuldade de ascender na Globo, muita gente tinha. Alexandre Avancini era um exemplo, ele tinha vontade de crescer, de ser diretor-geral e não conseguia na Globo. Então, ele encontrou essa oportunidade lá na Record, assim como o Edgar Miranda e outros diretores que estão lá, o Spinelli, muita gente que eu trouxe para lá. Então, foi um momento muito bonito. E encontrei dificuldades também na Record, não foi todo um mar de rosas também, né? E agora, no SBT, é um novo desafio, né? Na Record eu encontrei uma cúpula que é toda ligada à Igreja Universal. Então, são pessoas que no momento estão na televisão, mas daqui a pouco podem estar na igreja, em Santos ou em outro país, ou seja, tem uma impermanência. E gente que não era do métier em cargos de direção, o que era uma dificuldade grande que eu encontrava, porque é uma pessoa que já tinha 30 anos de carreira, 50 anos de carreira, que estava encontrando pessoas em cargos de direção, de alto escalão, que não estavam preparadas para aqueles cargos. E no SBT, eu encontro com uma família que tem o Silvio Santos como grande líder, né? Um empresário, visionário, extremamente inteligente, genial realmente, que construiu esse império, que tem uma inteligência sem dúvida nenhuma fora de série, que tem uma família que está nesses cargos de direção. Então, é uma outra situação completamente diferente. E eu vou lhe dizer que eu prefiro essa nova situação, porque são pessoas que estão ali, que querem, que não vão se desligar daquilo, que não tem essa impermanência e que estão, de alguma forma, essa nova geração das filhas, elas cresceram nesse meio. Então, elas têm uma outra postura e eu acredito que realmente assim, o SBT é uma emissora que ainda vai realmente causar. Acredita-se que para o futuro a gente vai construir uma fábrica de novelas poderosa. Pode parecer aí uma profecia. Hoje em dia é difícil, né? Porque a gente já encontra 2 fábricas de novelas poderosas. Antigamente só tinha uma. Então era até mais fácil construir uma quando não tinha nenhuma concorrência. Agora a gente vai tentar construir uma concorrência, uma terceira fábrica de novelas, quando já há 2 fábricas de novelas poderosas. Então é mais difícil do que foi na Record. Mas, por outro lado, eu acredito muito.
Agora, essas fábricas são ótimas para os atores, né? Eu encontrei a semana passada um ator lá no Projac, que falou na gravação da novela que eu estou fazendo, e falou assim para mim: eu não aguento, graças a Deus eu estou fazendo novela. Um cara que fez muito teatro, eu não aguento mais fazer teatro, porque eu nunca tive um sossego na minha vida, e agora eu estou tendo. Aí encontrei uma outra atriz também que falou a mesma coisa para mim. Aí eu fiquei pensando outro dia, só a Rede Globo tem 80 mil cadastrados atores de todo o Brasil. Que solução dá isso, né? Porque as pessoas não conseguem sobreviver. Claro, quando o teatro dá certo, dá muito certo. A gente tem muitas pessoas que vivem no teatro, né? Mas a maioria das vezes é difícil, né? Como é que vai sobreviver? Qual é a solução para isso? 80 mil cadastrados na Globo, na Record eu não sei quantos, e no SBT eu também não sei. Mas olha o número de novelas que a gente tem. Então, acredito que é um mercado em expansão e realmente muitas vezes aquele ator que está ali cadastrado como ator vai virar um escritor de novela, como eu, ou vai virar um produtor, figurinista, produtor, professor, ou seja, essa instabilidade, né? Que mesmo que você faça muito sucesso numa novela, daqui a pouco aquela novela acabou. Então, é complicado mesmo para as pessoas que vivem de artes cênicas. É bom quando elas são, além de atores, elas sabem se produzir. Eu falo sempre muito isso para as pessoas. As pessoas têm que saber, de alguma forma, se assumir a sua função essencial, que é serem contadores de histórias. Contadores de histórias são essenciais em todos os grupamentos humanos. Todas as culturas têm contadores de histórias. Quando o artista ele consegue entender que se ele tiver uma boa história para contar e se ele fizer isso bem, ele vai ter, de alguma forma, repercussão no seu trabalho, já faz uma diferença enorme, né? Mas muitas vezes a gente vê as pessoas que são passivas diante do mercado, elas esperam uma oportunidade que vem do outro. Então a gente vê aí grandes artistas que conseguem trilhar carreiras até independentes. Fernanda Montenegro, ela demorou muitos anos para ir para a televisão e se tornou, né, a primeira dama aí, incontestável das nossas artes cênicas, né? Por causa do quê? De uma sólida carreira construída no teatro. O teatro tem essa virtude de permitir uma independência em relação à televisão e construir até um nome, um prestígio, né? Você vê gente muito boa que primeiro brilha no teatro e depois a televisão acaba absorvendo, né? Isso é muito comum, na verdade. E é muito bom que haja essa possibilidade do ator, do artista, não depender só da televisão. E é muito bom também que esse mercado esteja tendo essa expansão. Eu acredito que no futuro a gente vai viver ainda, eu pretendo fazer parte desse movimento, um novo boom de dramaturgia, quando a gente parar de produzir só novelas e começar a fazer mais sitcoms, mais seriados, que foi um fenômeno que se verificou nos Estados Unidos e ainda não se verificou com força aqui. A Globo já está antevendo e já está cada semestre propondo novos sitcoms, novas temporadas de seriados, né, produtos menores com elenco menor. E eu acredito que esse é um futuro que vai abrir espaço aí para um grupo cada vez maior de produções, de gente para trabalhar. Eu vou fazer umas duas perguntas para você, porque eu vou abrir para a plateia daqui a pouco, mas eu quero saber o seguinte, você em relação aos atores, né? Você tem quando você está escrevendo uma novela, você dá a liberdade aos atores que eles falem com você, troquem umas ideias, tipo, bota minha personagem para cantar na novela, entendeu? Tem pouca fala, entendeu? Tem um pouco isso. E, claro que o autor é sempre muito assediado, né? Como é que você lida com isso? Você aceita o DVD da pessoa? Ou você fica, poxa, mais um DVD, o que eu vou fazer? Vou botar na estante? Porque não dá, né? Uma realidade que não dá não dá, né? Mas você já foi ator, você sabe que é um pouco isso mesmo. Em relação à primeira parte, assim, eu adoro conversar com os atores que estão no meu trabalho, porque enquanto eu estou pensando em tudo, o ator está pensando só no seu personagem. Então, muitas vezes o ator conhece melhor seu personagem, lembra de coisas que eu não estou nem lembrando mais. Então, vem informações do ator, ideias, que são, às vezes, determinantes, fundamentais, né? Então, eu gosto muito de saber qual é a impressão que o artista está tendo sobre aquilo que está fazendo, e sou muito acessível, de modo geral, a isso, gosto de escutar.
E sempre adoro quando vou, encontro com os artistas e tal. Às vezes os artistas têm muito pudor de se dirigir a mim, porque sabem que eu, na verdade, eu nem sou tão assediado assim, porque eu estou tão enfurnado na frente da telinha do computador que eu nem saio tanto, também não existem tantas oportunidades assim de ser assediado. Mas eu recebo muitos DVDs, sim. De vez em quando eu recebo DVD. Hoje em dia muita gente me manda link do YouTube pelo Facebook, né? Os DVDs eu guardo, coloco na minha estante, sim. Tem uma estante, tem um armário que era a cristaleira da minha avó, que está repleto de DVDs. Quando eu vou precisar indicar alguém para teste, por exemplo, eu vou indicar testes. Assim, eu vou lá naquelas prateleiras, começo a pegar aqueles DVDs e vou indicando um monte de nomes para teste. Ali, rapazes, moças, assim, com a idade que eu quero, e coloco para teste. Então, assim, o DVD, na verdade, funciona melhor para mim do que o link do YouTube. Porque o link do YouTube, só se for na hora mesmo, assim, tipo, tá naquele momento que eu estou em teste, aí vem o link do YouTube, eu olhei aquela cara, vamos botar para teste. Mas daqui a 5 meses, quando eu vou escalar uma novela agora, é outubro, novembro desse ano, que eu vou acabar de escrever Amor e Revolução em agosto. Setembro tem que entregar uma nova sinopse. Outubro, novembro e dezembro são os meses de escalação. Então, se a pessoa mandar um link do YouTube em outubro, novembro e dezembro, tem uma chance de ser chamada para teste. Fora disso, que mandou um tempo atrás, não estou nem lembrando que mandou o link do YouTube, né? Então, o DVD é melhor. O DVD é melhor. Ramel Lisboa foi selecionada para ser o review no rabicho do DVD. Muita gente foi. No final da cena ela não tinha nem texto, ela fez a imagem dela, é essa aí, a Anitta, entendeu? Foi o melhor DVD. Dou força. Marketing pessoal é essencial para o ator. Ator é atriz que ficar em casa achando que tem que ser lembrado, pode ter sido protagonista de novela das 9, mas não vai ser chamado. Se não fizer esse marketing, se fazer lembrar, por isso é tão importante ter agentes como Montenegro e Raman. São pessoas que sempre colocam alguém no elenco da minha novela. Por quê? Eles fazem esse trabalho super bem, mostram quem é o elenco disponível, as fotinhos, os nomes. O Montenegro me liga e fala, tem não sei quem querendo fazer. O próprio Miguel Paiva veio através dele. Então essa coisa do agente é uma coisa legal, porque é uma pessoa que faz essa interface entre o autor, o diretor e o artista. Quem não tem isso, quem não tem a oportunidade de ter um ótimo agente, porque para ser agenciado pelo Montenegro Raman também não é qualquer um, já tem que ter uma história. Então, a pessoa que não tem isso deve fazer sim o seu marketing pessoal, deve pegar seu DVDzinho e botar na minha mão, na mão do Gilberto Braga, do Manuel Carlos, de todos os autores, de todos os diretores. Tem que fazer isso, entendeu? Porque numa dessas sai aquela oportunidade. Mas, por exemplo, uma vez eu estava fazendo uma participação em Paraíso Tropical e gravei com uma menina chamada Maria Eduarda, que ela até agora vai fazer uma novela. Ela é ótima atriz, ela fez uma minissérie com a Júlia Lemertz, que ela era irmã dela, e foi nessa cena, pequenininho o papel dela, e eu fiz uma coisa com ela, e aí eu falei, essa menina é boa pra caramba. Aí eu peguei, falei com o Marcos, do Montenegro, aí ele levou o DVD dela, deu outra, ele adorou ela está trabalhando com ele até hoje, e tem essas coisas também, né, que dá o clique, né, você olha a pessoa e tal. E outra coisa dentro, já vou passar para as perguntas, porque já tem mais uma coisa que eu quero perguntar a ele. Quando o ator, a Gisele Jorge me falou que outro dia ela estava assistindo a Bela e a Feia, uma atriz fez quase um monólogo do texto que ela colocou. Era, oi, tudo bom, tudo bem? Não, oi, tudo bom, tudo bem, eu tô mal, sabe o quê? Fez um texto, um monólogo, que ela ficou louca. Mas, claro, ela falou, fiquei louca, mas não falei nada, deixei passar e tal. Quando acontece isso, você fica louco, você corta você some com o ator no tempo da novela, porque eu sei de autores que eles ficam loucos mesmo, e meu filho vai entrar em quarentena e nunca mais vai para cena. Autores normalmente não gostam disso, porque existe um grande perigo, né, da pessoa direcionar o personagem para um lugar que não condiz com o que vem depois na trama, e o ator nem sabe disso, mas às vezes pode ter uma interferência que de alguma forma se torne uma incoerência dentro do que a gente está projetando, né? Eu já passei por alguns casos realmente parecidos com esse aí que você está falando. Inclusive, na primeira novela, foi um choque para mim, um ator que falava tudo do jeito dele completamente diferente do que estava lá. E o que acontece com esses atores, normalmente, é que eles depois não voltam a ser chamados. Então, são pessoas que tinham tudo, às vezes, para ter carreiras brilhantes, e que o autor fica reticente em chamar, porque coloca tanto caco, né? Muda tanto o texto, que é uma coisa que desagrada. Por outro lado,
Eu admiro o Caco quando ele vem com aquela contribuição brilhante, precisa, como um efeito de humor, por exemplo, com aquela tirada genial que você não tinha colocado no texto, mas que é uma gargalhada, que é algo que condiz inteiramente com o personagem, condiz inteiramente com a situação. Tem personagens, tem atores, aí eu posso citar Nela Torraca, Otávio Augusto, entre outros, que sabem fazer isso brilhantemente, acrescentam uma pitadinha de humor, mas não é aquela coisa, não decorou bem o texto, aí veio fazendo tudo meio improvisado, blá, 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 enrolando, entendeu? E vai assim mesmo, né? É diferente, né? Para terminar, quais são suas referências teatrais, literárias, como autor, ou também, não sei, tem? Isso é complicado de dizer. Mas tem alguma coisa assim, um autor que você leu muito e gostou e se inspira um pouco, ou não tem isso também? Não tem, mas é que são tantos que assim, fica assim, porque eu morava na frente de uma biblioteca. Então, eu virei um consumidor voraz de livros, peças. Teve uma época que eu ia todo dia para a biblioteca do Inacem para ficar lendo peça de teatro. Então, são tantos autores, são tantas referências que fica complicado citar. Se eu fosse citar alguns escritores de novela, eu vou citar só alguns que já faleceram, para não ser injusto com os que estão aí vivos. Eu citaria Janete Claire, né? Citaria Ivani Ribeiro, acho que seriam duas referências máximas, e Cassiano Gabus Mendes, seriam umas 3 referências máximas dos que se foram. E, enfim, amo muito o trabalho dos meus colegas que estão aí em atividade, mas prefiro não ser injusto ao citar um e não citar outro. Das referências literárias, também são muitas, mas, enfim, vou citar as primeiras que vieram à minha cabeça, que são Hermann Hesse, um autor que eu amo muito, e no Brasil citaria, quem que eu citaria no Brasil? Jorge Amado, gosto muito do Paulo Coelho, tem gente que vai falar, não, eu gosto, amo o Paulo Coelho. Né? E são autores em que eu de alguma forma me espelho, porque eles conseguiram esse fenômeno de comunicação de massa, de contar histórias que ganharam o mundo. Então eu gosto de me espelhar nisso, gente que fala para o mundo. Bom, agora com a plateia então. Quem quer falar? Mas sempre tem alguma coisa que fica lá. Oi, Thiago. Oi. Assim, inspiração, assim, só um minutinho. Você pega muita coisa assim da... Repete no microfone, por favor. De você assim como você se tira ideias, inspiração, assim, de pessoas, assim, na rua, por exemplo, né? O Manuel Carlos diz que andando pela rua, pelo Leblon, que ele tira as ideias para novelas, para personagens. Você tem, assim, sei lá, de amigos íntimos, de família, de jornais, de acontecimentos, assim. Sim, vai ter, porque eu acho que isso cria identificação. Nessa novela que eu estou escrevendo, eu estou me inspirando muito em fatos reais, sim, no dossiê Ditadura, que conta a história de vários mortos desaparecidos na época da ditadura, nos depoimentos das pessoas que foram lá no workshop, contaram o que viveram, no que as pessoas escreveram sobre o que viveram. Então, gosto de me inspirar na realidade. Nem sempre, por exemplo, quando eu fui fazendo Os Mutantes, era uma novela inspirada em mitos e lendas. Então aí era diferente, eu me inspirava em mitos e lendas. Aí eu fiz assim um melange de mitos e lendas, aliás, de várias procedências, e colocava tudo que era mito e lenda lá. Mas você nunca costuma assim, colocar nada assim da sua vida pessoal? Também coloco coisas da minha vida pessoal, também. Também é uma fonte de inspiração constante, quer dizer, o que eu penso, o que eu acredito, o que eu vivia. Muitas vezes transparece através de diferentes personagens, aquilo que eu acredito. E, além da vida, também muitos autores me inspiram, né? Quer dizer, essa novela tem a inspiração de Shakespeare, que vai ser básico para todos os autores, né? Mas Shakespeare, Ibsen,
são referências constantes também no meu trabalho, né? Nessa novela eu trabalho fortemente com estruturas de Romeu e Julieta e de Hamlet. Apesar disso, Romeu e Julieta é mais evidente, Hamlet não tão evidente, mas se pensar que é um personagem que descobre que a sua família, pessoas próximas estão envolvidas num crime, num assassinato, aí você encontrou o Hamlet ali. Thiago, aqui. Aonde? Oi, tudo bem, Paulinha? Como você vai? Tudo bem. Bom, duas coisas. Uma é... Queria saber se você achou que você foi... falando da crítica, que você estava sendo perseguido pela crítica no tempo dos Mutantes, assim, se isso continua, meio que uma perseguiçãozinha. Me lembro que uma vez uma atriz não tinha nem filmado, não tinha nem gravado ainda a cena e deram nota 0 para a personagem dela no jornal, provando que existia alguma coisa errada. Isso que eu queria saber, se você sentiu essa perseguição. Senti, na verdade, eu senti que havia, em um determinado momento, houve uma campanha orquestrada pela colunista de TV do Globo, que colocava frequentemente notas 0 para o nosso trabalho e insiste até hoje em afirmar que Os Mutantes, apesar da revolução que fez, do papel que desempenhou na televisão, de ter sido uma novela de 600 capítulos, de tudo que aconteceu, ela insiste em negar a qualidade daquele trabalho, apesar de toda a revolução que a gente fez em diversos aspectos. E naquele momento que a gente particularmente ameaçou a TV Globo, houve outras pessoas da Globo que vieram a público também para tentar dizer que o nosso trabalho não tinha qualidade. Então ali houve realmente uma campanha para tentar formar uma opinião contra o nosso trabalho. E, na verdade, eu reagi. Tem gente que diz que eu não devo reagir, que eu devo ficar quietinho, deixa a crítica para lá, deixa a crítica falar o que quiser e vai continuar fazendo o seu trabalho. Eu sei, meu temperamento é de acabar escrevendo, coloco no blog, escrevo um artigo e acabar respondendo. Pode ser que no futuro eu comece a não ligar mais, mas por enquanto ainda ligo. Bom, foi sucesso mesmo e eu queria saber se Os Mutantes vai virar filme, que rolou um boatinho, assim, já faz muito tempo. Eu queria saber se isso pode ser uma coisa para o futuro. Houve essa ideia, né, depois, a partir do momento que eu saí da Record, né, através da Record seria possível. Quem sabe, pode ser que um dia, né, me dedique novamente a esse tema no cinema, mas por enquanto é só um sonho, não existe nada de concreto em relação a isso. Para completar o que ela estava falando, você escreveu teatro, novela, você tem vontade de escrever cinema, fazer cinema? Eu tenho muita vontade de fazer cinema, é um plano, né? Eu tenho escrito, desde que eu me tornei autor titular de novelas, eu tenho escrito uma novela por ano. 2004 A Escravizaura, 2005 Prova de Amor, 2006 eu fui supervisor de Bicho do Mato, acabei escrevendo parte da novela, 2007 eu comecei a Saga dos Mutantes, que durou até 2009, então foi 2007, 2008, 2009. 2010 fui para o SBT, fiz Uma Rosa com Amor, 2011 estou escrevendo Amor e Revolução, e ainda tem 2012 e 2013 mais 2 novelas. Quando acabar esta fase de uma novela por ano, eu vou poder pensar em cinema. Eu tenho muita vontade de, a partir de 2013, direcionar minha vida da seguinte forma: isso é um projeto, é o ano da novela, o ano do cinema e o ano do livro. Vamos ver se eu vou conseguir fazer isso. E você, aqui, Cláudio. Oi. E você também falou, seguindo essa tendência do sitcom, em relação ao SBT, você ainda tem mais 2 novelas para cumprir. E você pretende estar indicando também essa situação no SBT, de estar realizando sitcom, e se também está embutido no seu contrato a realização desse tipo de obra na casa? Estou contratado para escrever esta novela, agora mais 2. Eu tinha sido contratado para escrever 4. A primeira foi Uma Rosa com Amor, o remake. Estava exausto dos Mutantes, não queria apresentar naquele momento um projeto original. Amor e Revolução é a primeira novela original depois dos Mutantes. Eu tenho mais 2 para fazer, que eu pretendo que sejam originais minhas também. Então, assim, eu não tenho, a princípio, no meu contrato previsto nenhuma consultoria, como eu tinha na Record, para poder influenciar na grade de programação. Mas é claro que converso com o Silvio, converso com as filhas dele e eu coloco minhas ideias, porque eu acredito que uma emissora de televisão só vai realmente poder concorrer com a Globo a partir do momento em que tiver, como a Globo, 7 produtos de teledramaturgia por dia. Até então, quando a gente não gerar esse volume de dramaturgia que comece cedo e vá construindo a grade ao longo do dia, com um horário só de novela, não vai tomar o lugar da Globo, não vai conseguir realmente brigar pelo primeiro lugar. Então, essas ideias eu já fico colocando desde já. Espero que o sucesso no SBT
de alguma forma, até 2013, alavanque, né, esse prestígio, essa capacidade de implementar essa situação de, talvez, quem sabe, a partir de 2014, a gente poder prever uma grade, né, de programas de teledramaturgia de menor custo, espalhados ao longo da programação, para poder ter uma rotatividade mesmo de estreias, né, que gerem mídia e gerem interesse popular na emissora. Tiago. Oi, Cássia. Queria saber o seguinte, você assiste as novelas? Você assiste os outros produtos nas outras emissoras? Eu dou uma olhada. Eu dou uma olhada em tudo que está, assim, eu dou sempre, de vez em quando eu vejo um capitulinho ali, para ter uma ideia do que os colegas estão fazendo. Isso de modo geral. Acompanhar mesmo, faz tempo que eu não acompanho a novela de nenhum outro autor, porque eu acompanho as minhas. Então, não tenho, talvez, tido tempo para poder fazer o que eu fiz a minha vida inteira. Porque a minha vida inteira eu fui muito noveleiro. Eu cresci assistindo 3 novelas por dia na minha casa. Então, eu acompanhei muitas novelas, né? Desde novinho, desde A Cabana do Pai Tomás, foi a primeira novela que eu vi, que era do Negrão, até o momento em que eu me tornei autor titular de novelas, que foi quando eu parei, na verdade, de ter tempo para poder ser um espectador assíduo de uma novela de outro autor. Mas eu tenho uma boa ideia de tudo que está acontecendo. E acontece quando você vê sitcom, né, programas americanos e tal, acontece de você falar assim, puxa, eu queria fazer aquilo? Tem alguma coisa assim? Eu vou citar 2 exemplos diferentes. Um, que as pessoas disseram assim, você está fazendo Mutantes porque estão fazendo Heroes nos Estados Unidos. Na verdade, quando eu comecei o projeto dos Mutantes, eu nem sabia da existência de Heroes. Eu falei, ai meu Deus, todo mundo vai agora ficar falando que é porque eu estou fazendo por causa de Heroes. Na verdade, não é, né? Eu tenho que reconhecer a influência dos X-Men, sim, mas Heroes foi uma coincidência. Agora, eu vejo Glee, por exemplo. Aí dá vontade de fazer aquele musical, sabe? Fazer uma coisa assim, pegar atores de musical e fazer uma novela musical, sabe? Pegar esse pessoal que só faz musical. Então dá vontade de fazer. Então, isso, em algum momento eu vou fazer isso. Tiago. Oi. Aqui. Oi. Em Prova de Amor, você lançou a campanha Viu, Avisa, que buscava localizar crianças desaparecidas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua relação com o merchandising social, por favor. Então, a novela é um produto que atinge milhões de pessoas no Brasil. Então, eu tenho essa vontade realmente de que a novela não seja só o entretenimento, mas que tenha ali algum conteúdo que possa ser útil para as pessoas. Então, nessa novela, por exemplo, tem toda essa questão do conhecimento da história do nosso país, do que se passou no nosso país, né, da importância dos valores da democracia, da história de toda uma geração que realmente deu a vida, né, se sacrificou para que hoje a gente possa viver num Estado de direito, democrático. Então, mas que ainda sofre de heranças muito perversas da época da ditadura, né? Essa lei mesmo, que diz que a pessoa pode ficar em liberdade até ser esgotado o último recurso, é uma lei que foi criada para proteger o delegado Fleury, para o delegado Fleury, torturador notório, não ser preso. Então, a gente até hoje sofre esse tipo de heranças desta época. Então, de impunidade, a gente tem uma cultura de violência policial até hoje muito forte, que também resulta da impunidade desses torturadores da época, né? Que formaram estas novas gerações de policiais que estão hoje aí. Você vê o caso dos crimes de maio que aconteceram em São Paulo, depois daquela história do Marcola, houve, como represália da polícia, houve 400 e tantas mortes. Então, houve motoboys negros assassinados em série nos 2 dias seguintes em São Paulo, como uma represália àquela história do Marcola lá, que atacou lá em São Paulo. Então, foi uma chacina muito grande que aconteceu em São Paulo, e essa questão da execução, né, da violência, são questões que realmente ainda precisam ser combatidas aqui no nosso país. Ainda muita coisa para avançar no sentido de melhorar
né? Acabar a impunidade, acabar a injustiça. Eu acredito que a novela ela possa chamar a atenção para temas importantes da sociedade. Acho que bom que isso seja feito. A Glória Pérez foi fundamental, né, para indicar esse caminho, e eu sigo por ele, porque acredito nele. Tiagão, aqui atrás, Augusto. Oi, Augusto, tudo bom? E aí, querido, beleza? Tão bom ver tantas pessoas queridas, conhecidas na plateia, em outros que eu conheço. Primeiro, parabenizar aí a entrevista. A Cacau perguntou quase tudo, né? Não deixou muita coisa pra gente. Ainda tem coisa que eu não posso, me botaram uma plaquinha ali. Mas seguinte, Tiagão, eu sou, assim, um grande admirador seu, por toda essa preocupação que você tem na construção dos seus personagens, essa preocupação social. Semana passada até a gente conversando por telefone, quando eu falei do interesse de estar trazendo alguns artistas lá do meu município, de Nilópolis. E aí eu quero fazer uma pergunta até em relação à história que eu estou vivendo. Por hoje também estar secretário de Cultura do município, estar vivendo uma situação um pouco diferente, que é a política de cultura, né? Me traz uma visão um pouco mais abrangente em relação a vários aspectos. E aí compactuo com a sua linha de pensamento, em estar pensando em questões mais democráticas, mais abrangentes. E aí eu fiquei refletindo sobre a minha realidade, de que estar à frente das políticas de cultura de uma cidade que é periferia de uma metrópole, ela traz também uma angústia de todo o movimento artístico da periferia que precisa estar tentando entrar no mercado de trabalho, pensando nessa relação de como penetra, se existe aí algum plano, já que você tem sempre essa mente de estar ampliando, estar fazendo algumas discussões em relação a essa questão social, de diminuir algumas distâncias, de trazer informação. E como eu conversei com você, você foi tão, né, receptivo, pô, que bacana, Augusto e tal, de trazer uma galera da cidade de Nilópolis. Se existe aí planos de estar pensando também em inserir novos talentos ou trazer gente a não ser só da grande metrópole, de periferias, como já às vezes o Rio faz com Nós no Morro, mas que ainda é metrópole. Eu acho isso importantíssimo. Eu acho que essa tendência a descentralizar, que existe uma produção muito concentrada em Rio de Janeiro. Quando a gente vai falar de televisão, você vê que a minha luta é para construir uma fábrica em São Paulo, né? Porque ficaram as duas grandes fábricas de novelas no Rio. A Record e a Globo gravam no Rio. Então, quem está fora de Rio tem muita dificuldade de ter uma oportunidade, mesmo considerando que quem está aqui ainda enfrenta a concorrência de milhares de pessoas, ou seja, é muito difícil, né? A gente vê que é mais difícil ainda para quem está ou na periferia ou ainda mais afastado da periferia, do interior, no Brasilzão. Então, essa questão da inclusão de outras cidades, de ter uma produção mais regional, de ter uma produção local, de ter espaços para isso, acho que seriam realmente políticas de fomento, poderiam fazer alguma diferença nisso. Acho que uma televisão que dê atenção a talentos locais, a grandes nomes das afiliadas, por exemplo, eu tive um encontro com diretores de afiliados do SBT, eu estimulei muito fortemente esses donos das afiliadas a darem espaço para os seus artistas locais, né, os seus cantantes, contadores de histórias, folcloristas, dançarinos, né, como Tony Nóbrega, gente muito boa que até hoje não foi aproveitada pela televisão. Então, acho que ainda existe um caminho muito grande para se chegar lá. Agora, eu vejo, por exemplo, eu era jurado do Prêmio Shell, e aí eu tinha o grupo Nós do Morro. Eu conheci o Nós do Morro, porque eu conheci o Guti, que eu tinha feito uma peça com o Guti Fraga, era essa peça que eu fiz com a Maria. E eu fui lá ver o trabalho dele, achei ótimo. Eu era jurado e eu insisti que o Nós do Morro devia ser considerado para o Prêmio Shell. E aí houve primeiro uma barreira, e essa barreira foi vencida, porque eles cumpriam os requisitos. Eles estavam em cartaz há mais de 2 meses, continuamente. Então, por que eles não poderiam ser? Então, todos os jurados do Prêmio Shell foram lá ver, e acabou que o Nós do Morro ganhou o prêmio especial do grupo do Prêmio Shell. E aí começou uma relação do grupo Shell com o Nós do Morro, começou a patrocinar o Nós do Morro, né? O Bandeira acabou indo dar aula no Nós do Morro. Então, vi ali, o Nós do Morro cresceu muito, né, a partir dessa inclusão. Eu acho que os grupos de periferia têm que ser perseverantes no seu trabalho, mostrar sua independência, porque mesmo de lá, de um lugar, às vezes, do interior, pode vir algo que tome o mundo, né? E a gente tem exemplos disso, aí vários.
história de gente que veio realmente do interiorzão e conseguiu mostrar o seu trabalho para o mundão. Oi, Tiago. Oi. Primeiro dizer que eu estou assim, honrada em fazer Amor e Revolução, né, por eu achar que é uma novela realmente marcante na teledramaturgia brasileira, por trazer como pano de fundo a Revolução de 64, e tenho sentido uma repercussão assim, muito grande das pessoas realmente, impressionante como as pessoas não sabem, até que tem muita gente que não sabe que o Brasil teve uma ditadura, né, de tantos anos, e o que aconteceu. Então, de não só trazer entretenimento, como informação. Eu vejo até amigas minhas, pessoas que fizeram a faculdade, pessoas letradas, mas que não conheciam a Revolução. Então, eu acho que é um momento marcante da TV brasileira. Você está trazendo assim, realmente uma coisa maravilhosa. Mas o que muita gente me fala é do horário. Mas, Fátima, é muito tarde, a gente já está quase dormindo. Esse problema do horário, por exemplo, a gente começou, agora está conseguindo, termina Insensato Coração, começa Amor e Revolução. Mas teve alguns meses que ficava assim, 10h30, 11 e pouco. Esse problema do horário está sanado agora. E por que a SBT não coloca mais cedo? Você acha que nas suas próximas novelas você tem chance de colocar um horário tipo 9 horas e eles peitarem, conseguir peitar a Globo mesmo? Porque se for uma novela boa, eu vejo muita gente dizer, assisto porque é a única que tem no horário. Entendi? De realmente peitar, colocar no mesmo horário da TV Globo e peitar e conseguir fazer uma novela no horário das 9 horas. Então, fico muito feliz, Fátima, que você esteja também fazendo Amor e Revolução. Fátima é uma atriz maravilhosa, estou muito feliz que você está fazendo lá a Lúcia com a gente. Gosto muito dessa novela, também tenho um carinho especial por todo mundo que está fazendo essa novela, por esse trabalho. E acho que a questão do horário é assim, o Caminhos do Coração, que era essa primeira parte dos Mutantes, era 10h15, e a gente chegou à liderança. Tudo bem, a gente não concorria na época com nenhuma outra novela. Hoje, a gente concorre a Amor e Revolução com um horário que a gente criou na Record, e que vem com uma novela atrás da outra. Então, essa questão do hábito de manter um horário e criar um hábito dos espectadores, aquele é o horário da novela do SBT, como existe na Globo. A Globo, todo mundo, a gente sabe quais são os horários da novela da Globo. Existe esse hábito formado em décadas. Então, hoje em dia, já existe. Agora temos, a Record conseguiu criar um hábito no horário. A gente está lutando, né, contra um horário que também já está estabelecido. E é um horário que, hoje em dia, é muito mais complicado do que era em 2007, há 4 anos, quando eu estreiei Caminhos do Coração. Né? Eu vejo que tem, toda a programação, de alguma forma, coloca seus melhores programas nesse horário, depois do novelão da Globo. O novelão da Globo permanece como uma espécie de bunker, né, que cada vez vai mais para mais tarde, que antigamente era às 8, depois foi para as 9, agora é 9h15 que começa. Por quê? Porque vai empurrando, vai se encastelando ali como um bastião de audiência da Globo. E aí essa semana que passou foi a primeira que a gente empatou com o CQC. Até então a gente vinha perdendo do CQC na segunda-feira. A programação mais forte da Band no horário é contra a gente. Então, eu acho que a questão do hábito, de a gente permanecer no horário, é fundamental. E a gente ainda tem essa questão, como a gente vai no horário que termina a novela da Globo, a gente está ainda a reboque de outra programação de outra emissora. Então, na quarta-feira, que é o dia do futebol, a gente começa às 15:10, às vezes 18:10. O dia começou 9h42. Né? E na maior parte dos dias começa às 10h30. Já começou, estamos lá. Mandei gravar para não perder. E bom, gente, ver depois também. Estamos chegando ao fim. Eu queria dar um recado para vocês que essas entrevistas daqui, elas não são simplesmente assim, as entrevistas que nós gravamos, né? Elas são vistas por está sendo vista por mais de 100 mil pessoas no site da Montenegro Raman, né? Tá dando essa média, vai virar uma coleção. Então todos que estão aqui, desde os cenas de um autor de atores de 2008 até agora, vão estar nessa coleção. Semana que vem, Cássia Linhares vai entrevistar a Gisele Joras, que foi descoberta pelo Tiago. Então vale a pena também, porque é uma autora nova. O que pensa, né, uma autora nova com 2 novelas apenas, né? É bem legal isso. Quero agradecer ao Tiago, foi ótimo. Obrigado, Cacau. Foi maravilhoso. Foi bem legal, hein?